E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 48. E destas coisas sois vós testemunhas. Emmanuel comenta na lição 161 do livro Caminho, Verdade e Vida. Aproveitemos. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem-intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra, faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus, de um dracma perdido, forma um ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual, e de uma cruz grosseira grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. O que fazemos das bagatelas do nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Merece uma análise, esse texto de hoje, no seguinte aspecto. Seguindo aí rigorosamente a ideia cronológica que está narrada nos evangelhos, Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade e em 3 anos deixou gravado na história da humanidade todos esses ensinos, esses comportamentos, tudo que veio trazer essa revolução e traz essa revolução a cada geração e, é claro, vai ainda perdurar por muitos milênios ainda e vai ser sempre gravado na história como um momento de muita importância da história da humanidade. Mas eu estou querendo chamar a atenção para a ideia cronológica, principalmente quando diz respeito à idade física aqui na Terra. Tudo bem, aqui foi 30 anos de idade, em uma época que ter 30 anos de idade era um privilégio de poucos, as pessoas viviam muito pouco. Então ele era já um ancião praticamente. Mas ele estava sempre dizendo para a gente que o seu momento não chegou ainda, como acontece naquela passagem que transforma a água em vinho nas bodas e fala, por que você me provoca, mulher? Minha hora não chegou ainda. Ele sabia que tinha um momento certo que ele ia começar um determinado trabalho. Né? Eu estou falando isso por quê? Porque você vai pegar outras pessoas que a gente gosta de estar estudando, né? Tanto membros da Igreja Católica como membros também protestantes. Na Igreja Católica vem na cabeça Santo Agostinho, tem uma história muito bonita, Francisco de Assis tem uma história muito bonita, né? Protestante, a história de Lutero, a história de João Calvino, e aqui para a gente a história dos espíritas também. Allan Kardec, por exemplo, Allan Kardec conheceu as mesas girantes em 1857. Ele nasceu em 1855. Ele conheceu as mesas girantes. Ele lançou o Livro dos Espíritos em 1857. Ele nasceu em 1804, então foi 51 anos de idade. Bezerra de Menezes também foi com idade avançada, mas quando começou, ele começou um trabalho maravilhoso e um trabalho que foi marcante também. É claro, não estou querendo comparar com o trabalho do Cristo. Não se trata disso. Eu estou querendo dizer que parece que a vida nossa aqui na Terra, a gente nasce e a gente fica um tempo passando pela infância, pela adolescência. Alguns têm a responsabilidade de iniciar muito cedo e outros não. Outros ainda vão sendo testados, vão passando por algumas provas, até que chega um momento em que aquela pessoa realmente se decide e começa a fazer um trabalho de importância. Emmanuel teve o trabalho aqui de elencar para a gente, fazer um resumo do que o Cristo conseguiu fazer em apenas 3 anos. E são apenas 3 anos. Se a gente parar para olhar, são 3 anos atrás, né? Mas o quê? Porque ele, quando começou, ele fosse contar dos 27 aos 30, a gente não teria essa história toda para contar.
que ainda não era o momento. Agora, quando começou dos 30 ao 33, olha o que ficou gravado aí pra gente. E a nossa vida? Como é que está a nossa vida? Em primeiro lugar, nós estamos em que fase? Ainda estamos nessa fase preparatória, nós já temos consciência do que a gente tem que fazer e está só aguardando o momento correto, ou a gente ainda está no jargão da música popular, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que a gente realmente está querendo fazer da nossa vida? Aí cada um vai começar a fazer a sua análise, mas a gente começa a lembrar que nós somos todos co-criadores, né, segundo as palavras dos Espíritos. O Pai maior que é Deus é o Criador de tudo e nós todos vamos aqui fazendo a nossa parte, suportando a nossa parte na criação. Então a gente fica pensando assim, ó, dentro do que eu nasci para fazer, que nem sempre vai ser de cunho religioso, não. Eu convido a vocês, por exemplo, a gente estudar a pergunta 100 do Livro dos Espíritos, quando vem falar assim, das classes de espíritos, e tem uma classe lá, que é a quarta classe, que ele fala assim, são espíritos que estão unicamente comprometidos com o lado científico aqui na Terra e não estão fazendo mal, estão dedicados àquilo, não estão preocupados com o lado religioso, não, mas estão impulsionando o progresso, estão ajudando a todos os que estamos aqui na retaguarda, né? Estão aliviando as dores, isso é o que importa. Mas a gente começa a pensar assim, o tempo todo, né? O meu trabalho, eu ainda estou naquela fase de preparação, que a gente sabe que a gente precisa passar, né? Por exemplo, quem vai exercer uma carreira de médico, ele precisa passar pelo primeiro grau, pelo segundo grau na escola, depois fazer a faculdade, 6 anos de faculdade, depois 3 anos de residência. Então, eu estou em que etapa? Agora vai ter uma hora que vai acabar aquela residência, vamos começar a trabalhar, e na hora que a gente começar a trabalhar, cada um vai escrever no livro da sua vida, dentro da profissão que escolheu, dentro do que está fazendo, esse roteiro todo, vamos botar aqui, exemplo todo que Jesus deixou para a gente aqui, mas cada um vai falar, se for um médico, curei uma pessoa no dia tal eu consegui, não cobrei a consulta médica de uma pessoa, fiz a doação de remédio, no outro tal, a gente vai escrevendo aqui, é claro que cada um vai escrever a sua página. Aqui, né, vem falando da pregação da montanha, da esmola da viúva e dos feitos que Jesus fez em 3 anos. Mas Jesus dá um exemplo maravilhoso de determinação e de, vamos botar assim, de objetividade naquilo que ele quer fazer. Quando ele começou a fazer o seu comportamento, a gente pode dividir em 4 aqui. Ó. Jesus continuou tendo seu emprego, ele era carpinteiro. Carpinteiro é aquele trabalhador da construção civil. Jesus continuou tendo seus momentos de lazer, tá? Porque volta e meia ele não estava, chegou até o Evangelho, diz que ele era considerado por algumas pessoas que queriam denegrir a imagem como glutão, como beberrão, porque ele estava sempre nas mesas com as pessoas, porque ele dizia que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Mas, além desses dois que a maioria de nós tem, né, trabalho e lazer, ele tinha um momento para cumprir a missão dele na tarefa dele que ele veio fazer aqui para a Terra, e tinha momentos de oração. Ele se recolhia para fazer a oração todo santo dia. Então são 2 elementos a mais que a gente começa a pensar, né? Qual é a proposta que a gente está fazendo? Né? O que a gente está querendo da nossa vida realmente? E a gente já começou a fazer alguma coisa? Se a gente desencarnar agora, o que a gente está escrevendo no livro da nossa vida? O que eu construí? Eu arrumei um emprego, então, porque tem gente que ainda pensa muito assim, né? Eu arrumei um emprego só para poder ganhar o dinheiro para sustentar a família. Isso é uma coisa nobre, você está sustentando a família. O que você está escrevendo no livro da sua vida? Que no dia tal você conseguiu trazer um sacolão para dentro de casa, né? Uma vida muito dura, assim, mas você conseguiu passar, está conseguindo vencer as dificuldades físicas que está se apresentando. Mas e agora? Aí chega uma hora que o que eu vou deixar de mensagem para quem está aqui junto comigo, para quem está convivendo comigo? Os meus exemplos falam muito alto, os meus amigos têm mais acesso a esses pequenos atos de nossas vidas. Como é que está sendo isso? Essa reflexão cada um vai fazer, mas Emmanuel deixa a mensagem para a gente, né? Aproveitemos, que de tudo isso somos testemunhas, mas ele termina aqui falando, e o que fazemos das bagatelas do nosso caminho? Estaremos aproveitando as oportunidades para fazer algo de bom? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.